Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São João Bosco, podem sentar-se. Não sejais inconsiderados, pelo contrário, procurai saber qual é a vontade de Deus. A vida de um católico deve ser conduzida por Deus pela vontade de Deus. Um católico deve agir sempre em vista de fazer a vontade de Deus. É bom lembrar que a santidade consiste no resultado do conjunto da ação de Deus e da livre cooperação do homem. Fazer a vontade de Deus é um dos principais meios de santificação. Logo, todos nós devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Por isso que São Paulo nos exorta a procurar saber qual é a vontade de Deus para que não sejamos inconsiderados. Logo, a regra e a conduta de um católico deve ser: se Deus quer, eu quero. Se Deus me pede, eu faço e faço agora. Mas para agir dessa maneira, é preciso saber qual é a vontade de Deus, coisa que às vezes não é tão evidente. Muitas pessoas têm dificuldade de saber qual é a vontade divina e, por isso, nunca se conformam ou querem a vontade de Deus. Elas nunca fazem a vontade de Deus. A primeira coisa é entender que a conformidade com a vontade de Deus consiste em uma amorosa, integral e agradável submissão e concordância de nossa vontade com a de Deus em tudo quanto Ele dispõe ou permite. Ou seja, nós devemos nos conformar com a vontade de Deus e não podemos querer ou fazer de mau grado a vontade divina. Nós devemos cumprir ou aceitar a vontade de Deus com bom espírito, com alegria, sabendo de que Deus só quer o melhor para nós. Nossa regra é: se Deus quer, eu quero. A segunda coisa é tentar entender qual é a vontade de Deus, como Deus manifesta a sua vontade. É necessário escutar a Deus. São Tomás de Aquino diz que Deus manifesta a sua vontade de 5 maneiras: pela operação, pela permissão, pelos preceitos, pela proibição e pelos conselhos. Essas 5 maneiras de entender a vontade de Deus podem ser entendidas da seguinte maneira: quando Deus faz algo diretamente e por si mesmo, é uma vontade direta e absoluta. Ele opera para isso, ou seja, é uma vontade de operação, por exemplo, como a criação do mundo. Deus pode querer também indiretamente, que é quando Ele permite alguma coisa, por exemplo, quando Ele não impede que os outros façam alguma coisa. Deus não quer positivamente isso, mas Ele pode não impedir, em vista de um bem maior. Deus pode também impor sua vontade por um preceito próprio ou de outros, como, por exemplo, os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da Igreja. Deus ainda pode proibir alguma coisa, por exemplo, os mandamentos negativos, que são aqueles que não devemos fazer, como, por exemplo, é proibido roubar. E, por fim, Deus pode querer alguma coisa por uma certa persuasão, como são os conselhos evangélicos. Dessas 5 maneiras, os 3 últimos, os 3 primeiros, os 3 últimos, isso mesmo, os preceitos, as proibições e os conselhos são a vontade de Deus para toda a humanidade. Deus quer que todos os homens cumpram os 10 mandamentos. Deus quer que os homens sigam os conselhos evangélicos e etc. Logo, todo homem que cumpre os mandamentos, seja os 10 mandamentos ou 5 mandamentos da Igreja, e todo homem que não faz aquilo que Deus proibiu, especialmente o pecado, e segue os conselhos evangélicos, ao menos em espírito, faz a vontade de Deus. Isso não é difícil de entender. Todo católico um pouco mais sério e bem formado sabe que cumprir os mandamentos é fazer a vontade de Deus. O que causa mais confusão, mesmo nos católicos mais sérios, é saber a vontade de Deus no âmbito individual, no âmbito particular. Ou seja, saber o que Deus quer para mim, o que Deus quer que eu faça da minha vida, o que devo fazer nessa situação.
Isso é realmente um pouco mais difícil de entender, porque Deus não age da mesma maneira com cada pessoa. Deus não pede e não quer as mesmas coisas de cada um. Por exemplo, Deus não quer que todos se santifiquem da mesma maneira. Uns se santificarão sendo pais, mães, outros padres, outros bons advogados, bons médicos. Alguns se santificarão pela doença, outros pela pobreza e etc. Deus não pede e não quer as mesmas coisas de cada pessoa, porque Deus não quer dois santos iguais. Cada santo é um santo. Mas então, como saber a vontade de Deus para cada um de nós? Já vimos que os mandamentos, as proibições e os conselhos são a vontade manifesta de Deus. Mas existe também a operação divina e a permissão. E essas duas manifestações da vontade divina são vistas e entendidas, sobretudo, pelas circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que Deus me quer padre, pelo simples fato de ser padre. Eu não chegaria aqui se não fosse pela ação de Deus, se Deus não quisesse. Eu também tenho certeza que Deus, ao menos até hoje, me quer padre em Brasília, na Capela Nossa Senhora das Dores, pelo simples fato de ter sido nomeado aqui. Então é assim que eu vou vendo, que eu vou descobrindo e sabendo a vontade de Deus para mim. Uma coisa importante é não pensar que a vontade de Deus vai se manifestar sem que eu faça nada. Sem que Deus vai nos dizer sua vontade, seja por uma inspiração ou por uma aparição. Na verdade, esperando esse tipo de coisa, nós vamos acabar fazendo nossa própria vontade ou não fazendo nada. Como diz São Paulo, nós devemos procurar, ou seja, buscar saber qual é a vontade de Deus. Nós devemos então se mover e Deus vai manifestar a sua vontade. Por exemplo, um rapaz que quer saber se Deus quer que ele case com tal moça. Só tem uma maneira de saber. Esse rapaz, se aproximar da moça, procurar saber se ela tem também interesse, depois namorar e noivar. Se tudo isso der em casamento, certamente é porque Deus quis, e se não, foi porque Deus não quis. Se ele ficar esperando um sinal do céu, ele não vai casar com a moça e não vai, talvez, fazer a vontade de Deus. Como diz Santo Inácio de Loyola, nós devemos fazer tudo como se dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Nós devemos, então, nos mover, procurar essa vontade de Deus e ela se manifestará. Deus fala pelas circunstâncias, pelos acontecimentos da nossa vida. Deus vai operando e permitindo uma série de coisas na nossa vida que vão manifestando sua vontade. Por exemplo, Deus pode permitir uma doença ou uma injustiça. E isso é uma vontade manifesta de Deus, que deve servir para a nossa santificação, para a nossa conversão. Nós temos que aceitar e querer isso também. Quantos males não vieram para o bem? Coisas que no momento nos pareciam ruins, desastrosas, devastadoras e que depois nos proporcionaram muitas alegrias e muitas graças. É nas circunstâncias da nossa vida que vemos a vontade de Deus. Então, se você é mãe, qual é a vontade de Deus para você? Que você seja uma boa mãe de família. Deus te deu os seus filhos. Se você é pai, que você seja um bom pai. Se você é chefe, que você seja um bom chefe, e etc. Em outras palavras, a vontade de Deus manifesta é que cumpramos bem o nosso dever de Estado. Logo, nós devemos nos ocupar, sobretudo, com as obrigações do nosso dever de Estado. É cumprindo bem o nosso dever de Estado que estaremos fazendo a vontade de Deus. Esse cumprimento do dever de Estado, que é a vontade de Deus, deve nos ajudar a crescer na vida espiritual. E não o contrário. Fazer a vontade de Deus é se aproximar de Deus. Então, não podemos simplesmente cumprir o nosso dever de qualquer maneira. Nós devemos ter uma consciência bem clara do que é o nosso dever de Estado para cumpri-lo bem. E o bom cumprimento do dever de Estado só é possível com um verdadeiro espírito de oração. É pela oração que nós nos tornamos íntimos de Deus. E quanto mais íntimo e amigo de Deus, mais fácil é entender sua vontade.
mais fácil será fazê-la. Mas, por mais que essas coisas nos ajudem a saber a vontade de Deus, é necessário ter também uma humildade e reconhecer que nós nunca entenderemos perfeitamente a vontade divina, não aqui na terra. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter muito claro que Deus só quer o nosso bem. E mesmo quando Ele permite algo de mal, é justamente em vista de um bem maior. Nós devemos, então, procurar saber qual é a vontade de Deus para fazê-la, para amá-la, para querê-la, para que nós possamos querer aquilo que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quer. Que o nosso querer seja o mesmo querer de Deus. Como diz Santa Teresa d'Ávila, quem mais se amoldar à vontade do Senhor, mais receberá dele e mais adiantado estará no caminho da perfeição. Todo o nosso bem está nisto. Procuremos então procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa santificação, para que, cooperando com a vontade divina, nós nos tornemos o santo que Deus quer que nós sejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.